Afinal de contas, será que é verdade que esse ETF lançado pelo Nubank em parceria com a B3 é realmente a oitava maravilha do mundo dos investimentos? Os dividendos desse investimento, será que realmente valem a pena depois de descontado tudo que vai ser cobrado? O Nubank tem se tornado expert em lançar novidades no mercado financeiro. O problema é que nem sempre os produtos que a empresa lança são realmente bons para os investidores. Nós investigamos o último produto lançado pela empresa para descobrir se realmente é um investimento que vale a pena colocar o seu dinheiro ou se é apenas mais uma forma de encher o bolso dos banqueiros. Vou logo avisando, não é apenas um investimento, na verdade são dois. Vem comigo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre isso agora. Fala, futuro rico mortal, tudo bem com você? Eu me chamo Rufino e eu sou especialista em ajudar as pessoas a investirem dinheiro para alcançarem sua tão sonhada liberdade financeira. E agora é a hora da verdade sobre esse novo produto financeiro. Antes de eu começar a falar sobre o ETF do Nubank, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um ETF? Esse nome estranho que apareceu aí para você, que forma a sigla ETF, é uma opção de investimento que existe desde a época dos anos 80 nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, os ETFs chegaram em 2004, há quase 20 anos. Para você entender, o ETF é um fundo constituído de várias pequenas ações de várias empresas diferentes. Tudo isso em um só lugar. O ETF é como se fosse um time de futebol europeu, formado apenas por grandes jogadores de vários lugares diferentes do mundo. Entendeu? E como num time, tem vezes que todo mundo vai jogar bem, tem vezes que um jogador arrebenta e outro que todo mundo esperava que fosse render não joga tão bem, se machuca muito e acaba sendo vendido depois. Pegou a ideia? Independente do rendimento individual de cada jogador, o que importa mesmo é a vitória do time, concorda? E com os ETFs vai ser a mesma coisa. No caso do ETF, o desempenho individual das ações também não vai fazer diferença. O que importa é o rendimento do conjunto como um todo. Desde que os ETFs foram criados, eles se tornaram um dos queridinhos dos investimentos, principalmente porque é muito barato comprar uma cota de ETF, já que a partir de R$10 ou R$100 é possível comprar um. Agora tem um grande detalhe. Aqui no Brasil, nunca ETFs pagaram dividendos, ao contrário dos Estados Unidos, onde isso é muito normal. Eu estou explicando isso porque tem tudo a ver com a análise do ETF do Nubank, que é o tema do vídeo de hoje. Então fica comigo que você já vai entender tudo. Agora eu quero te propor uma troca. Eu vou te passar essa análise sobre esse novo ETF do Nubank de um jeito que ninguém nunca fez por aqui. E em troca, você vai apertar aqui nesse botão do gostei, do like aqui embaixo. Combinado? Agora que você curtiu, deixa eu te explicar de uma forma bem simples como vai funcionar. Quer dizer, como está funcionando esse ETF do Nubank. Ou melhor, esses ETFs, porque na verdade são dois. Eles foram batizados de NDIV11 e NSDV11, que apesar de terem nomes diferentes, são praticamente irmãos siameses. Só que um dos irmãos é Gastão e o outro é Poupador, como eu também vou explicar nesse vídeo. E eles são irmãos gêmeos porque, na verdade, os dois vão acompanhar o mesmo índice, o IBSD da Ibovespa, que foi criado pela B3 para essa parceria com o Nubank. Esse índice que eu acabei de falar reúne cotas de 21 empresas da Bolsa Brasileira que mais pagaram dividendos nos últimos 6 anos. Lembra do exemplo que eu te dei agora há pouco de um time de futebol? Pois é como, sei lá, vamos pegar aí o América Mineiro, fosse comprado por um sheik árabe e agora ele compra os 21 melhores jogadores do Brasil da última temporada, de acordo com as suas posições. É mais ou menos isso que a B3 fez. Criou esse índice com as 21 melhores empresas segundo critérios que eles quiseram. E depois fizeram a parceria com o Nubank para o banco comercializar esse ETF no seu portfólio de opções. Ou seja, para você comprar ele, tem que ter conta no Nubank. Deixando de lado a estratégia das duas empresas para ganhar dinheiro e analisando a estrutura do produto financeiro em si, o Nubank fez uma análise de rentabilidade dessas ações das 21 empresas que compõem o fundo e constatou que elas valorizaram mais de 140% nessa última década, mais do que o próprio Ibovespa, que valorizou 87%. Isso é legal? Com certeza, mas isso quer dizer que vai continuar valorizando a mesma coisa? Impossível dizer. Afinal, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Mas o fato de ser composto pelas 21 melhores pagadoras de dividendos tem 3 pontos positivos. Primeiro, isso é muito bom porque aumenta a chance de dar certo, porque convenhamos, é muito melhor apostar em quem está ganhando do que quem só toma goleada, não é mesmo? Segundo, o fato do índice ser composto por 21 empresas acaba diluindo um pouco o risco do fundo, já que nenhuma das empresas possui mais do que 6% do total do fundo. Ou seja, se uma delas for mal, mas as outras 20 forem bem, ainda existe a chance de ser lucrativo. E terceiro, essa é uma parte muito curiosa desse investimento. Presta bastante atenção. As empresas que fazem parte desse ETF não são titulares absolutas não. Elas podem ser trocadas a cada 4 meses se deixarem de se enquadrar nos requisitos, como serem boas pagadoras de dividendos. Lembra do exemplo do jogador de futebol que foi contratado e não jogou aquilo que a torcida queria e acabou sendo vendido depois? É exatamente isso que pode acontecer com qualquer uma dessas ações. Mas nem tudo é só mil maravilhas não. Tem um ponto que o Nubank não divulga muito, mas que a gente
gente precisa falar sobre, que são as taxas e os impostos, meus caros ricos mortais. Desses dividendos pagos por esses ETFs, vai ser descontado ainda o imposto de renda. Achou que ia fugir dele? Pois é isso mesmo, o leão nunca dorme. 15% de tudo que você ganhar vai para ele, e você nem vai ter a chance de não pagar, porque já vai vir descontado na fonte lá no Nubank. Mas existe uma forma de você não pagar imediatamente esses 15%. Lembra que eu falei que os dois ETFs, o NDIV e o NSDV11, eram irmãos, só que um era gastão e o outro era poupador? Pois é, o NDIV é o irmão que dá dinheiro para todo mundo, porque é o ETF que vai pagar dividendos todo mês, ele é o liberal da família. Já o NSDV11 é o mesmo ETF que acompanha o mesmo índice das 21 empresas, só que ele é, entre aspas, o poupador. Isso porque ao invés dele pagar todo mês, o dinheiro dos dividendos vai sendo reinvestido no próprio fundo mês a mês, e aí você não paga esses 15%. Quer dizer, não paga na hora, porque quando você for vender o ETF depois para transformar ele em dinheiro, porque claro, um dia você vai ter que fazer isso, você aí sim vai ter que pagar os mesmos 15%. Nesse caso, você decide se quer sentir a dor aos poucos ou de uma vez só. Esse segundo ETF, então, ele já é no modelo tradicional que a gente está acostumado aqui na Bolsa Brasileira. É o primeiro ETF, o NDIV, que realmente está inovando aqui. Ah, e tem outra coisa também. Além do imposto de renda, ainda tem a taxa de administração do fundo. De todo o valor que você investir, de tudo que você colocar no ETF, mais o que vai render, vai ser descontado 0,5% ao ano, que é a taxa de administração desse fundo. Essa é a parte onde o Nubank e a B3 serão pagos. É uma taxa absurda? Não. Mas é uma taxa baixa? Também não, já que existem ETFs aqui mesmo no Brasil que cobram 0,2% ou 0,3%. E tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer. ETF, seja ele qual for, é um produto de renda variável, ou seja, tanto ele pode dar bom, como pode dar ruim. O risco sempre vai estar lá, não tem para onde correr. Diante de tudo isso, a pergunta que fica no ar para muitas pessoas pode ser a seguinte: será que realmente vale a pena comprar algum desses dois ETFs no fim das contas? Sinceramente, falando com toda a minha mente e coração, eu não compraria. E calma que eu vou te explicar o porquê agora. A ideia de lançar esse ETF pagador de dividendo é muito boa e deve ser comemorada, porque é o primeiro ETF brasileiro que vai pagar realmente dividendos para os seus investidores. Normalmente, o ETF brasileiro, ele simplesmente reinveste os dividendos automaticamente, como esse segundo irmão que nós mostramos aqui. Então, seguindo o caminho aí do mercado americano, agora nós temos essa opção e é muito bom se você já está ali numa fase, por exemplo, de usufruto, que é a fase onde você começa a utilizar a renda vinda dos seus investimentos. Mas nós temos alguns problemas com esse primeiro ETF lançado. O primeiro deles é que, apesar de existir sim uma diversificação com esses 21 ativos, ainda é uma pequena diversificação. Então, na minha opinião, a maior vantagem dos ETFs é justamente você conseguir diversificar muito com pouco dinheiro. Ou seja, quando você compra aí um ETF que vai ser atrelado ao SP500, por exemplo, o IVVB11, que é um dos mais conhecidos, você vai estar comprando com poucos reais 500 ações americanas. Olha só como que seria muito difícil você replicar isso na prática. Agora, para comprar 21 ações, você pode entrar aí na sua corretora agora e comprar. Outro problema é a questão dessas taxas. Uma das grandes vantagens de você investir em ações e receber dividendos é que aqui no Brasil você fica isento na venda e também fica isento do dividendo, porque o dividendo que cai na sua conta hoje não paga imposto. Então você está pagando esses 15% tanto sobre a venda do ETF quanto sobre os dividendos que estão caindo na sua conta sem necessidade nenhuma. Sinceramente, eu não vejo tanta vantagem em ter que ficar pagando para o governo 15% de tudo que eu ganhar com as minhas aplicações. Isso porque se qualquer pessoa vender até 20 mil reais no mês em ações, vai estar isenta de pagar imposto de renda. Sem falar que o dividendo sempre será isento também. Agora, por outro lado, se você é uma pessoa que não quer ter trabalho nenhum de ter acesso a informações, o que é um direito seu, e também não se importar em pagar impostos e taxas, o ETF do Nubank sim pode ser uma opção de investimento para você. Eu, Rufino, tenho informações e conhecimento de forma que eu consigo criar uma carteira de investimentos com as ações que eu quiser para conseguir comprar e vender a hora que eu quiser e ainda continuar valorizando meu dinheiro enquanto eu ganho dividendos. E um dos motivos pelo qual eu posso fazer isso é porque eu tenho acesso à melhor fonte de informações sobre investimentos, o Simpla Club. O Simpla é a plataforma onde você encontra em um só lugar as melhores informações sobre investimentos que vão te orientar no momento de escolher onde investir o seu dinheiro. Ações, fundos imobiliários, investimento exterior, renda fixa e até mesmo ETFs. Lá você encontra tudo isso em formatos de ranking.
podem ser ainda filtrados por ações de crescimento ou mesmo ações de dividendos. E assim como eu tenho acesso a tudo isso, você também pode ter com um clique. É só clicar aqui nesse card ou no link que vai estar aqui na descrição. Agora, por outro lado, se você é uma pessoa que não quer ter trabalho nenhum de ter acesso a informações, o que é um direito seu, e também não se importa em ficar pagando taxa desnecessária, aí sim, o ETF do Nubank, seja lá qual dos dois for, pode ser uma opção de investimento para você, já que sempre vai ter alguém fazendo a seleção das empresas para fazer parte desse índice atrelado ao ETF. Mas lembra que eles estão te cobrando, isso não é de graça não, vai cobrar aí o 0,5% de tudo que entrar lá, fora aqueles impostos que eu falei. Como você pode notar, essa é uma questão de decisão pessoal e que varia de perfil para perfil. Existem prós e contras, e não existe uma decisão ruim, existem apenas motivos diferentes. Mas o que eu desejo mesmo é que você enriqueça cada dia mais, independente de qual estratégia você escolher. Espero que você tenha entendido exatamente as vantagens e desvantagens do ETF da Nubank. De alguma forma, isso te ajude nos seus investimentos. E se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, ajuda a gente se inscrevendo aqui no canal e compartilhando ele com o máximo de pessoas que podem estar querendo saber mais sobre essa novidade, sobre esse ETF. Mais uma vez, espero que você tenha gostado, tamo junto e até a próxima.